Bom, vamos lá, sétimo ano A, sétimo ano B. Obrigado aí pela presença e assiduidade nas aulas, certo? É uma situação nova, mas a gente já tem algumas semanas vivenciando essa troca de conhecimentos. Eu já mandei outros vídeos, né? Já tivemos outras atividades remotas e aí a gente precisa sequenciar, precisa continuar, certo? Até então a gente está vendo só uma revisão de conteúdos que a gente viu em sala de aula. Então por isso é que eu peço que, por gentileza, prestem muita atenção, sejam sempre muito atentos, tirem as dúvidas de vocês, aproveitem o momento que vocês têm comigo durante as quintas-feiras que vocês podem estar tirando dúvidas sobre atividades, sobre conteúdo, pedindo dicas, sugestão, questionamentos, tá bom? Outra coisa, tudo que tiver no vídeo, tudo que tiver aqui na lousa, coloquem no caderno, tá? Eu vou querer ver posteriormente, tá bom? Inclusive as questões que eu colocar aqui no final. Lembrando que eu peço que vocês façam isso de maneira caprichada, cuidado na letra, ok? Para não ter perigo de vocês ficarem sem um ponto. A gente vai começar revisando esse assunto aqui que vocês estudaram bastante em sala de aula, que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Professor, o que seria o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é necessário que a gente lembre do conteúdo do sexto ano. Qual é o conteúdo? Números naturais. Números naturais que vocês estudaram lá no sexto ano correspondia ao quê? 0, 1, 2, 3 e assim por diante, que a gente chama de números positivos. E aí eu coloquei, ó, os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, reticências mais 10, reticências mais 100, reticências, são chamados de números inteiros positivos. O que quer dizer isso? São números com sinais de mais, ou seja, são números crescentes posterior ao zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5 são números positivos e que vão ao infinito, ok? Os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, reticências, menos 25, reticências, menos 100 e aí por diante, são chamados de números inteiros negativos, ou seja, são números que vêm anterior ao zero. Eu já expliquei isso em sala de aula, inclusive usando a reta numérica, certo? Vou explicar depois isso mais um pouquinho para vocês. Então a gente tem que conceituar o seguinte, que todo número natural ele é inteiro, mas nem todo inteiro é natural, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque os números naturais, eles compreendem do zero ao infinito. Os números inteiros, eles compreendem tanto os números positivos, que vão depois do zero, quanto os números negativos, que vêm anterior ao zero, ok? E esse conjunto destes números inteiros, positivos e negativos, eles são representados por essa letra, como se fosse um Z, letra de forma cortadinho, certo? É um símbolo da matemática que representa o conjunto dos números inteiros. Lembrando que depois do zero é os números positivos e antes os números negativos. Só a nível de comparação a gente sabe que quanto mais próximo do zero, o número é maior em relação aos números negativos. Já os números positivos, quanto mais distante do zero, maior será o número. Então aqui é a representação matemática do conjunto dos números inteiros. Mais uma vez falando, a gente já viu tudo isso em sala de aula. Eu estou apenas sintetizando para vocês, colocarem no caderno mais uma vez, explorarem esse conteúdo e nunca mais esquecer isso aqui. Tá bom? Vamos continuar nossa aulinha, certo? E aí, a gente falando de números inteiros, a gente precisa entender a comparação destes números. E eu falei para vocês que a gente já estudou sobre reta numérica. Então, se eu colocar o zero aqui no meiozinho, ó, dividir a semirreta, o que acontece? À direita do zero, a gente vai ter os números positivos, né? E aí, por diante, segue a sequência infinitamente. Anterior ao zero, a gente segue o contrário. E assim também sucessivamente para a esquerda, ok? Nesse caso aqui, a gente pode dizer o seguinte, ó. O menos 1 é maior ou menor que o menos 2? Maior. Por quê? Porque o menos 1 está mais próximo do zero. Então, nessa comparação de números negativos, a gente tem que observar isso. Já nos números positivos, a gente sabe que o 5 é maior que o 4. Por quê? Porque o 5 está mais distante do zero que o 4. Certo? Pronto. Aí eu coloquei aqui um exemplo falando de temperatura. Então, por exemplo, a gente vê aqui uma temperatura 0 graus. É uma temperatura bem fria, né? Os países bem frios. Para baixo, a gente vai ter menos 5 graus, menos 10 graus e assim por diante, certo? Muito frio, né? E aí as temperaturas elas estão colocadas dessa forma.
Para cima a gente tem 5 graus, 10 graus, 15 graus, pulando de 5 em 5 só para dar o exemplo, certo? Então aqui é uma medida de temperatura, certo? Que segue também o conjunto dos números inteiros como exemplo de como a gente deve usar esses números. Tá ok? Entendido? Coloca no caderno, se tiver dúvida fala lá no privado comigo, tá? Tô dando só uma representação bem simples e rápida para vocês entenderem o conteúdo de forma correta. Continuando, certo? Aí aqui, ó, eu trouxe uma questão, um desafio pra gente trabalhar com a comparação de números inteiros. Presta atenção. Observe os números A, B, C, D assinalados na reta numérica abaixo. Pronto. Aqui a gente tem uma reta numérica, onde o eixo central é o zero, tá aqui, o centro da semi-reta. E a gente tem algumas letras que representam números que eles não colocaram, que a gente não conhece, ok? Usando o símbolo maior que e menor que, ou menor que, compare. O A, nesta semi-reta, pessoal, o A, ele é maior ou menor que o zero? Ele está posterior ao zero. Número positivo. Então, o A, ele é maior que o zero. Lembrando que o lado que abre do símbolo é para o número maior, tá? O B é maior ou menor que o zero? O B é maior ou menor que o zero? Ele está anterior ao zero, então ele é menor. Então, nesse caso aqui, o B é menor que o zero, tá? Letra C. O C, ele é maior ou menor que o zero? Maior, né, pessoal? Ele está depois do zero, então o C ele é maior que o zero. Letra D da questão. O zero é maior ou menor que o D? O zero é maior, né? O D está anterior ao zero, ou seja, faz parte dos números negativos. E todo número negativo é menor que zero, certo? Letra E. O número A, essa letrinha A aqui, né, que está aqui na pontinha da semi-reta, ela é maior ou menor que zero? Que B, aliás, ela é maior, né? Está bem distante do zero. Então, o A ele é maior que o B. O A, ele é maior ou menor que o C? Maior, ele está mais distante. Então pronto, terminamos a questão. Uma questão simples, fácil, prática, só lembrar da semi-reta, só lembrar dos números positivos e números negativos. Agora, se eu perguntasse quem é maior, o D ou o B? Quem é o maior aqui? Os dois estão anterior ao zero, então os dois fazem parte dos números negativos. Quem é maior, o D ou o B? O B, pessoal. Por quê? Porque nos números negativos, quanto mais perto do número zero, o número se torna maior. Ok? Essa é a diferença entre os números positivos e negativos. Pessoal, vamos lá, né? Então, eu trouxe aqui algumas questões para vocês resolverem no caderno. Vocês vão fazer sozinhos, tá? Puta que pariu! Boa tarde, bom dia, boa noite. Então, não sei qual turno que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu preciso que vocês estudem bem, entendam as questões, tá certo? Eu trouxe aqui 3 questões para vocês fazerem, tá? 3 questões que correspondem ao nosso assunto que a gente está vendo em sala de aula, que é os números inteiros, tanto os números negativos quanto os números positivos. A gente já viu uma questão anterior que eu fiz com vocês, falando sobre conceitos e comparação de números, usando a reta numérica, e agora a gente vai falar sobre adição e subtração, que é um assunto também que a gente já viu em sala de aula, tá? A gente vai só praticar aqui. Eu vou fazer só o item A com vocês e o restante das questões vocês fazem aí sozinhos em casa. Se desafiem. Não usem a calculadora, façam por si. E aí, próxima aula, eu corrijo com vocês. Aqui nesse caso, ó, são várias operações. A primeira coisa que a gente deve fazer é tirar o parêntese, tá? Então vamos lá. Mais 27, mais com mais. Vamos só lembrar da regrazinha, tá? Mais com mais, mais. Ou seja, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Sinais diferentes, a gente subtrai e repete o sinal de maior. Isso aí é algo que eu venho trabalhando com vocês desde o primeiro dia de aula, para vocês não errarem nunca, tá? Então vamos lá, mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Não esqueçam disso em casa, por favor, tá? 27 mais 13. Quanto seria 27 mais 13? 27 mais 13 seria, muito bem, 40, não é isso? 40. 40 menos 28. Quanto que é 40 menos 28, pessoal? Pensem aí. Muito bem. 12. 12 positivo ou 12 negativo? Positivo, né, pessoal? Que é um número maior do que o outro. Se eu tenho 40 e tiro 28, 12. Então a resposta aqui é um valor positivo. Quando é valor positivo na resposta, não precisa colocar o sinal de mais, isso vocês já sabem, tá? E aí o restante vocês vão seguir nessa sequência, tá? Por exemplo, o item B, menos 50,
Mais com menos, pessoal, ó. Mais com menos, menos. Menos 30. Mais com menos, pessoal, menos. Menos 12. E aí você vai fazendo. Menos com menos, qual é a regra? Soma e repete o sinal. Então, 50 mais 30, 80. 80 negativo ou positivo? Negativo. E aí você vai seguindo adiante nas questões, tá? Se desafiem, trabalhem isso na cabeça de vocês. São questões que a gente já fez diversas vezes na sala de aula. E eu preciso avançar com o conteúdo, tá? Continuem, eu vou passar aqui algumas outras questões. Então, pronto. Aqui é a continuação da primeira questão, o item E, e aqui é a segunda questão. Sabendo que A é igual a menos 82, B é igual a mais 65 e C é igual a mais 100 e D menos 91, calcule o valor de... No item A temos aí A mais B, no item B, C mais D, no item C, A mais C. Então, quer dizer, você vai pegar, transformar essas letras em números, né? Só para vocês se atentarem, vocês não errarem as questões, é mais ou menos o seguinte, ó. Letra A aqui, ó. Vou pegar o valor de A, que é menos 82, e somar com o valor de B. O valor de B é mais 65. Pronto. E aí eu vou ter uma resposta. Vocês calculam. Sempre é assim, dessa forma, tá? Então coloquem aí no caderno, lembrando que eu quero ver os cálculos né, não baguncem, façam organizado, tá bom? E então essa é a última questão da atividade. O bom da videoaula é que você pode voltar várias vezes, né? Pode pausar para dar um zoom e aproximar a questão, visualizar melhor, entendeu? Então não enjoem da minha cara, assistam várias vezes, aproveitem a aula. Se tiver dúvida, falem comigo no privado, estou sempre disponível nas quartas e quintas-feiras. E é isso, tá bom? Façam com carinho, com prestejo, com muito capricho, perguntas de caneta, façam o cabeçalho, obedeçam a data e é isso. Boa semana a todos.